Mas vamos lembrar, os 3 zagueiros, ou 5 defensores, ou 3-5-2, como que ele... Foi o que segurou o Zubeldia nessa reta final. Que poderia ter sido pior ali no finzinho da fase de grupos e mata-mata. Foi o que segurou. Só que agora eu sinto, principalmente, isso aconteceu antes, mas principalmente se manteve, na minha visão, por conta da lesão do Pablo Maia. Agora, com o Luiz Gustavo de volta, talvez ele volte a usar o 4-2-4, ou a formação lá que eu falei que você pode escolher qual seja o nome. Eu não gosto. E só resta torcer pelo melhor. Esse é um ponto, né, Chacon? Até quando a gente olha para a escalação do jogo treino, a gente pode tirar, né, os testes que ele fez, ele estava sem Calera e sem Lucas Moura, mas é preocupante o fato dele não ter mantido 3 zagueiros. É justamente porque mostra até uma falta de convicção, né? Quando o Calo apertou, ele colocou 3 zagueiros e conseguiu ali fazer partidas mais sólidas. Defensivamente foi bem o time do São Paulo, ele consegue manter no cargo, e aí, para a sequência do ano, não me parece que seja a convicção dele. Parece que ele usou muito mais ali por contexto da situação, né? E que deve começar o Campeonato Brasileiro com 4-2-4. Com todo respeito, espero que cale minha boca nesse sentido, mas assim, começou o Brasileirão 4-2-4, não passa a Páscoa aqui, viu, Chacon? A Páscoa vai passar porque já tá aí perto, né? Mas assim, não passa de maio, né? Então, assim, 4-2-4 para mim... Páscoa, vamos lembrar que a Páscoa é dia 30 de abril, né? É dia 30, é verdade, é dia 30. Toma 2 agora, aí. Toma 3 tacas seguidas, empata contra o Sport, perde em Córdoba para o time que está na 27º do Campeonato Argentino. Depois perde em Belo Horizonte. A batataça, cara. A batataça. Então, ainda mas mais dependendo do que acontecer amanhã na senhora seleção brasileira contra a Argentina. Imagina, se o Brasil toma 4... Não acho que vai acontecer. Toma 5-0 da Argentina. A batataça, meu. Exatamente. Então, assim, eu acho que mostra uma falta de convicção que aí já começa a me preocupar. Porque o jogo treino em si, cara, ninguém vai tirar grande conclusão de jogo treino. O jogo treino é muito mais algo que, assim, deram esse placar muito mais porque já tinha vazado, né, Chacon? Eu acho que não dariam esse placar naturalmente por ser um jogo a portas fechadas, ou poderiam até noticiar, mas... Enfim, é um teste que a gente não teria... Eu acho que noticiariam, sim. Porque sim, então, mas foi é algo algo maiorzinho, foi feito no Morumbi e tudo mais. Tava aberto o Morumbi também, então todo mundo poderia verificar e já surgiriam boatos naturalmente. Mas enfim, eu acho que é de fato um jogo treino que fica de teste, fica como boa notícia o trio de Cotia brilhando, fazendo gol, marcando território com o Zubeldia, mas fica de ponto negativo para mim justamente, de novo, a história do 4-2-4, né? 4-2-4 mais uma vez, de novo essa insistência, de novo esse time esboçado para a estreia, vai ser difícil, né? Mas a gente torce para que São Paulo consiga dar a volta por cima. Pensando nisso também, Giovanni Chacon, também é pauta, também é tema aqui no nosso boletim da manhã, o fato de que o São Paulo Futebol Clube terá uma maratona de jogos fora de casa aí nesse começo do ano, né? O São Paulo, então, que já está nessa preparação para a temporada, essa semana tem estreia justamente aí no Campeonato Brasileiro, né? Então, tem ali dia 29 no sábado contra o Sport em casa, aí tem Tajeres fora de casa, em Córdoba, depois já emenda o jogo com o Galo, que não está com data confirmada, Alianza Lima em casa, Cruzeiro em casa, Botafogo fora, Santos em casa, Libertad fora e Ceará fora, né? Então a gente tem ali muitos jogos do São Paulo Futebol Clube, serão então 9 jogos nos 30 dias consecutivos à estreia do Campeonato Brasileiro, sendo que 5 deles serão fora de casa, né? Então é um São Paulo com essa maratona que vai ser muito importante para o Zubeldia, para a temporada, começando a Copa Libertadores, vai ter Copa do Brasil ainda também, a gente está esperando a data oficial do sorteio, e é um ponto, assim, muito importante, né, Chacon? Quando você olha para o ano, né, que vai ter o São Paulo, passa muito por esse começo, né? O São Paulo, ano passado, com o Thiago Carpini, ele perambulou um pouquinho, ele caiu rapidamente, chegou o Zubeldia e conseguiu salvar aqueles pontos primordiais. Mas Copa Libertadores, principalmente, tem que entrar muito ligado, que são só 6 rodadas e você não pode dar bobeira, não pode perder, principalmente, pontos em casa. E o Campeonato Brasileiro, eu acho que é aquela coisa de você tentar fazer a sua lição de casa antes, cedo, né? Então não dá, por exemplo, para você chegar contra o Sport no sábado e perder pontos, porque isso faz falta lá na frente, principalmente, como foi com o próprio Fortaleza na última temporada, né, Chacon? Então, eu acho que são pontos que o São Paulo vai ter que começar
a tentar colher e já fazer um time mais competitivo de cara, porque essa maratona aí, com 5 dos 9 jogos inaugurais fora de casa, é boa para criar uma casca já para o ano, né? É importante, é importante. Só que é importante você criar essa casca e, ao mesmo tempo, é importante você sobreviver a esse período, porque o começo do Campeonato Brasileiro é bem cruel, é bem difícil. Você precisa ter muita resiliência nesse começo de temporada, porque é misturado exatamente com a Copa Libertadores. Me corrigiram, falaram que a Páscoa é dia 20, tá? Eu confundi o 2 pelo 3 ali no começo, obrigado a quem corrigiu. Mas realmente é uma sequência, e é uma sequência complicada. Por incrível que pareça, o jogo mais tranquilo, ao meu ver, é um jogo de Libertadores, nessa sequência de, sei lá, 7 jogos agora, que é o jogo contra o Alianza Lima em casa. Para mim é o jogo mais tranquilo dessa sequência. São Paulo ele tem aí a estreia com o Sport, que dos jogos do Brasileiro é a mais tranquila, mas é o primeiro teste depois da eliminação, né? Depois desse período. É como o São Paulo chega, ou ajeitado, ou com a casa bagunçada ainda, ou vivendo uma pressão assim pelo resultado. Depois viagem para Córdoba, que por mais que o adversário, Tajeres no caso, não esteja vivendo um grande momento, não dá para bobear, não dá para subestimar. O São Paulo nunca venceu lá, são 3 confrontos e nenhuma vitória, né? 2 derrotas e um empate, na verdade. Teve uma Mercosul ou Comembol, não sei, alguma Copa dessas daí, em 2000, 2001, pode ser que foi 0-0, depois 2 derrotas. Então, São Paulo nunca venceu em Córdoba, ainda teve a derrota na final da Sul-Americana de 2022. Depois Atlético Mineiro, que São Paulo, nessa gestão Casares, ainda não venceu o Atlético Mineiro. Inclusive, depois da chegada da gestão Casares, isso não é culpa necessariamente da gestão Casares, é só uma coincidência de números. Mas o São Paulo, que tinha vantagem contra o Atlético no confronto, agora está atrás do Atlético no confronto direto, né, em questão de vitórias. Alianza Lima, o jogo mais tranquilo. Aí depois, Cruzeiro em casa, mesmo historicamente Cruzeiro tendo uma freguesia do São Paulo, eu não descarto, é um bom time. Botafogo fora e Santos em casa, né, já o primeiro clássico. Então, assim, uma sequência bem complicada dos próximos 7 jogos. Mas se o São Paulo consegue somar bons pontos, ganhar as partidas em casa, Sport, Cruzeiro, Santos, e empatar eventualmente com Botafogo, Atlético Mineiro, né? E vencer as 2 de Libertadores, eu acho que ele sai grande dessa sequência. Ele sai animado, ele sai com moral legal. Mas, cara, é difícil a gente ter alguma base, porque a gente não viu nenhum treinamento nesse período, e é difícil a gente achar que vai o negócio fluir muito bem, exatamente porque o nosso querido Zubeldia acabou escolhendo esse 4-2-4. Se for por necessidade, porque não tinha zagueiro, eu acho que aí é mais bobeira ainda. Eu prefiro que ele tenha convicção no 4-2-4 do que ter escolhido usar no jogo treino, no único jogo treino nesse período, uma formação que ele não vai utilizar no começo do Campeonato Brasileiro. Eu prefiro que ele tenha convicção e tenha trabalhado bem o 4-2-4 para ser efetivo no ataque e não sofrer na defesa. Acho que é uma convicção, tem que ser, né? Eu também tô com essa expectativa, Chacon, porque se não for, aí o negócio é mais, assim, mais complicado. Mas enfim, tá? Então, o São Paulo já nessa preparação, São Paulo que treina hoje, tem treinamento essa semana e joga no sabadão diante, então, do Sport, a estreia no Campeonato Brasileiro.